A mensagem de reflexão desta terça-feira, dia 19 de novembro de 2024. Bondade é uma escolha. Humildade é uma escolha. Gentileza também é uma escolha. Não permita que a maldade do mundo te impeça de ser alguém incrível. Essa frase de hoje, essas palavras de hoje não são minhas, eu capturei na internet aí, achei muito interessante refletir sobre o que quer dizer o meu posicionamento com relação a essas falas. A vida nos oferece inúmeras escolhas todos os dias. Eu sempre digo que a vida é feita de escolhas desde o momento que acordamos. Em meio às tempestades, nós somos confrontados com situações que podem nos endurecer, tornar-nos pessoas amargas ou nos moldar para sermos pessoas melhores. É assim que funciona a vida. A bondade, a humildade, a gentileza não são características que simplesmente nascem com a gente. São escolhas que nós fazemos, escolhas conscientes que fazemos a cada momento, especialmente quando o mundo nos empurra numa direção contrária. Ser bondoso em um mundo repleto de injustiças é um ato de coragem e não de fraqueza. A humildade não é se diminuir, mas sobre entender que todos nós estamos em constante aprendizado. Ninguém sabe tudo o tempo todo. É a escolha de ouvir antes de falar, de colocar-se no lugar do outro antes de julgar a outra pessoa. Muitas vezes o orgulho nos chama para reagir com dureza, mas a humildade nos convida para responder com sabedoria. Meu pai dizia isso: não adianta você ser inteligente, você tem que ser sábio, tem que ter sabedoria. Eu conheço muitas pessoas com inúmeros diplomas, PhD, doutor, mestre, mas que não sabe lidar com o ser humano, não tem o trato com as pessoas, não sabem ouvir, só pensam em si próprios, só olham o próprio umbigo. E daí fica difícil, né? Sem humildade é difícil avançar na nossa sociedade. A humildade nos lembra que por mais circunstâncias temerosas que tentem nos derrubar, todos nós estamos na mesma jornada de evolução. Talvez uma dificuldade que você esteja passando hoje pode ser semelhante a uma dificuldade que um outro colega teu passou ou vai passar ainda. Então a gente tem que ser humilde, aceitar os nossos erros, aceitar as nossas falhas. Gentileza, outro dado importante que eu trouxe na frase de hoje, é uma luz num mundo que muitas vezes pode parecer sombrio, aquele mundo de trevas. Mas gentileza gera gentileza, já dizia o sábio. Ser gentil não é apenas um presente para quem recebe, mas também é para quem é gentil com a outra pessoa. Quando somos gentis, nós criamos uma onda de positividade. Essa onda de positividade pode transformar o ambiente ao nosso redor. Seja numa reunião de amigos, no encontro familiar, no trabalho. Gentileza sempre é bem-vinda em qualquer circunstância, em qualquer local. Mesmo diante da maldade, escolher gentileza é um ato de resistência, ou seja, eu sou gentil independente das circunstâncias que me cercam. É afirmar que o que nos define não é o que nos acontece, mas como decidimos responder às coisas que nos acontecem. E por mais que o mundo tente nos endurecer com as suas dificuldades, e todos nós passamos por dificuldades, cada um no seu patamar, cada um no seu quadrado, né? Como dizem por aí, mas a vida é cheia de dificuldades para todos nós. A gente não pode permitir que essas dificuldades nos transformem em pessoas amargas. Quantas pessoas amargas você conhece? Quantas pessoas que estão sempre de mau humor? Quantas pessoas que só olham o copo meio cheio ou meio vazio? Né? É assim que funciona a vida. Infelizmente, tem pessoas que se deixam levar pela negatividade. Às vezes, o ambiente onde ela está inserido faz com que ela pense dessa maneira. Mas sempre que possível, você que tem positividade dentro de si, procure orientar essas pessoas, os amigos, os colegas, a família, para não pensar dessa forma. Porque não é legal. Você estar do lado de uma pessoa amarga não é bacana, não é legal.
um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, mas o tempo todo isso corrói qualquer tipo de conexão, qualquer tipo de relação. Mesmo que você admire aquela pessoa, mas se a pessoa é amarga, fica difícil a convivência. A verdadeira força está em permanecer íntegro, manter o coração aberto, mesmo depois de tantas cicatrizes. Afinal de contas, você não entra numa guerra, e a vida, sim, pode ser comparada a uma guerra, porque tem batalhas diárias. A gente não sai ileso, sem nenhuma cicatriz, como viemos ao mundo. Antes fosse assim, né? Tudo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem batalhas. Seria legal, mas ao mesmo tempo, que valor daríamos a um triunfo, a uma vitória? Nenhum. A gente precisa decidir o que há de pior ao nosso lado e como vamos enfrentar essa dificuldade. Sempre com resiliência, com pensamentos positivos, com gentileza, com humildade. A gente tem que mostrar às pessoas ao nosso redor o que há de melhor em nós. E eu sempre já trouxe, inclusive, aqui uma reflexão falando a respeito de que todos nós nascemos bons e maus. Todos nós nascemos sinistros e ao mesmo tempo iluminados. Todos nós. O que vinga dentro de nós é aquilo que alimentamos. Se você vive num mundo cercado e com pensamentos negativos, você se torna uma pessoa negativa. E ao mesmo tempo, se você circula entre pessoas negativas, extremamente invejosas, odiosas, pessoas amargas, mas se você mantém dentro de si uma blindagem com pensamentos positivos, pensamentos puros, com gentileza, com bondade, com resiliência, com paciência, tudo ao nosso redor deixa de fazer sentido. Você emana a luz. E às vezes a luz, na nossa luz, de quem propaga a luz, acaba incomodando os invejosos, acaba incomodando os outros. E aí, se você não tem um preparo psicológico para entender que às vezes aquilo é pura inveja, talvez aquilo é pura dor de cotovelo, como dizem, né? A gente não avança, a gente fica ali e entra naquele ciclo vicioso de pessoas amargas que só reclamam, só falam mal dos outros, nada tá bom, pode ganhar na loteria, por exemplo, se o problema é financeiro, pode ganhar na loteria, não vai estar feliz. Tem gente que não está feliz no emprego, tem gente que não está feliz na relação, tem gente que não está feliz com a família, tem gente que quer sair pelo mundo para explorar outras. O problema não está no mundo, não está no local onde você vive, está em você. Quando a gente enxergar isso, quando a gente enxerga que as nossas falhas, elas podem nos comprometer, se você não aprender com elas, qualquer lugar do planeta Terra, e eu diria até do universo, você não vai estar aí feliz. Você não vai estar satisfeito com o que você é. O problema tá nisso. Nós somos narcisistas. O ser humano é narcisista. A dor minha é maior que do outro. O meu problema, às vezes, a gente encara como maior que do nosso semelhante. Os nossos problemas são barreiras intransponíveis, enquanto dos outros é uma bobagem. A gente age assim. É natural, é inerente ao ser humano ter isso no nosso DNA. Mas a gente não pode permitir que a maldade do mundo defina quem nós somos. O mundo está cheio de gente má, está cheio de gente boa também. Se você quer enxergar o copo meio vazio, ok, você vai enxergar só gente ruim. Se você quer enxergar o copo meio cheio, você vai enxergar só pessoas boas. E o universo vai retribuir isso. Deus vai nos colocar no caminho pessoas boas, pessoas que estão de acordo com a nossa onda vibracional. Tudo vibra nesse universo. Tudo é vibração, tudo é energia. Quer você aceitar ou não, quer você entender de ciência, de física ou não. É assim que funciona, a engrenagem da vida funciona dessa forma. Então continue, para você que é bondoso, continue sendo bondoso. Para você que é humilde e gentil, continue agindo dessa forma. Mesmo quando parecer que ninguém tá notando, ninguém tá nem aí para você, faça a sua parte. Não importa o que os outros fazem. Afinal de contas, você é você dentro de você. Os outros são os outros dentro deles mesmos. Porque no final das contas, as nossas escolhas, essas escolhas não são apenas sobre o impacto que causam no outro, mas sobre a pessoa que você está se tornando, e nós evoluímos a cada dia. Essa é a maior vitória que nós podemos alcançar. Seremos incríveis e podemos ser incríveis apesar de tudo, apesar da maldade,
apesar de pessoas soberbas, apesar de pessoas ignorantes que não têm gentileza nenhuma. Bondade é uma escolha, humildade é uma escolha, gentileza é uma escolha. Então não permita que a maldade do mundo te impeça de ser alguém incrível, porque você é uma pessoa incrível. Reflita sobre isso. Uma ótima terça-feira.